Olá, sou Beto Chaves e o Papo Retado de hoje vai conversar com Tássio Pessoa. Ele que é o secretário do Empreender Paraíba, um projeto muito importante do governo que incentiva e apoia os empreendedores, o pequeno empreendedor e que vem ajudando muito a economia. Tássio, bem-vindo ao Papo Retado. Obrigado, Beto. Tenho certeza que você tem muita história para contar, porque além de ser secretário do Empreender, você é um grande empresário, não é verdade? Não, gente, eu sou um apaixonado por empreendedorismo, né? Eu acho que, eu sempre digo, eu estou secretário do Empreender. Eu recebi uma missão, que foi dada pelo governador Ricardo Coutinho, de montar o Empreender Paraíba e de estruturar o programa que foi implantado na cidade de João Pessoa, né? Quando ele foi prefeito daqui do município, e implantá-lo em nível estadual. Então nós tivemos essa incumbência e estou aí há 2 anos, né, na frente do Empreender e conseguimos fazer com que o Empreender saísse de um sonho à realidade. Hoje eu posso dizer que, sem sombra de dúvida, que o Empreender hoje é uma referência no âmbito de programa de apoio ao empreendedorismo no Brasil e é referência também em inovação, porque nós acabamos de lançar a primeira franquia pública do Brasil, a franquia do Empreender Paraíba, que vai dar possibilidades de prefeituras parceiras replicarem um programa e fazer com que o Empreender isso atinja os municípios e leve uma coisa que eu acho que é importantíssima no Empreender, que é a capacidade de geração de emprego e renda. Eu acho que nós temos que pensar em apoiar o empreendedorismo, nós temos que pensar, apoiar a formação de pequenos negócios, a formação de empreendedores que tenham possibilidades de ter um domínio de sua vida. Eu acho que isso é o ponto fundamental do empreendedorismo, você ter o comando da sua vida e você fazer aquilo que você pensa e sonha em fazer. É verdade, a gente vai falar muito do Empreender, mas antes eu queria saber um pouquinho de quem é Tássio. Se apresenta aí, você que é natural de Cuité. Eu nasci em Cuité, no interior da Paraíba, eu nasci e cresci em Cuité, eu vim aqui para João Pessoa com 14 anos para estudar e antes de vir para João Pessoa eu já vinha de pequeno desenvolvendo algumas coisas de empreendedorismo. E você o meu primeiro negócio, né? não foi nem a questão da granja. Eu, quando tinha 12 anos, meu pai chegou e disse, olha, você não vai ter mais mesada, você não vai ter mesada. Você vai receber aqui 500 pintinhos e você vai tomar conta de uma granja. E para mim foi excepcional, porque foi minha primeira experiência como negócio, mas eu tive uma experiência anterior. Conta aí. Quando eu era criança, e lá no interior, a gente tinha a coisa de fazer... jogava bola de gude, fazia aquelas brincadeiras, e a moeda circulante entre a gente era notinha de cigarro. Não sei se você chegou a pegar isso na sua infância. E aí nós começamos a trabalhar com notinha de cigarro. E eu via que o pessoal ficava com aquele bolo de notas, aí eu montei um banco. Eu fiz um banco de notinha de cigarro, onde o cara tinha lá a conta, né? Eu lembro que o cofre era uma caixa de fogão, que minha mãe tinha comprado um fogão. Eu joguei lá a caixa de fogão, montei uma agência bancária lá em casa. O pessoal ia lá, fazia o depósito, a gente fazia um chequezinho lá, e o pessoal saía com o cheque, a gente ia jogar bola de gude e que ela dava um cheque. Sabe, e ia descontar no banco. Foi a minha primeira experiência de empreendedor e foi muito assim, eu já tinha 8, 9 anos. E você já sonhava grande, né? Porque eu já... Montei um banco, rapaz, aí foi, já montei um banco. E aí eu tive essa oportunidade junto com meu irmão, nós temos uma granja, né? Isso você tinha 12 anos de idade? 12 anos de idade. Eu passei 2 anos com a granja porque eu tive que vir para cá. E eu vim para cá indignado, porque eu tive que vender as granjas, eu queria trazer as galinhas para cá, mas não tinha como botar uma galinha num apartamento, numa casa aqui em João Pessoa. Mas nós tínhamos 5 mil frangos na época. E eu lembro que nós vendíamos em torno de 3.500, 4.000 ovos. E seu irmão tinha quantos anos? Meu irmão é 2 anos mais novo que eu. Eu tinha 12 anos, ele tinha 10 anos. Você era a cabeça pensante? Era a cabeça pensante. Eu acho que meu pai também era irresponsável, porque ele deu uma granja pra gente e a gente pequeno lá e fazia as entregas dos ovos, fazia toda a contabilidade. Ele não chegava nem perto. Ele disse, tome conta desse negócio. E acabou que foi dando certo. E essa paixão por empreendedorismo, por negócio, foi tomando conta de mim. Eu procurei, como todo adolescente, eu acho que eu não sabia o que fazer da minha vida, né? Quando acabou, acho que nós brasileiros acabamos muito cedo o 2º grau e temos que escolher muito cedo uma profissão. E quando você veio aqui, aos 14 anos, você veio para estudar? Vim para estudar. E você veio com a família toda? Meu pai, minha mãe, meus irmãos vieram todos para cá. E aí vim estudar. E aí fiquei sem saber o que fazer, pensei em fazer medicina, mas não tinha vocação nenhuma. Você estava me falando que queria fazer medicina, agora por que era mesmo? Não, porque eu achava bonito, tinha um monte de menininha bonitinha de branco lá no CCS da Federal, eu disse, eu vou fazer medicina porque eu quero estar aqui nesse meio dessas meninas. O empreendedor buscando oportunidade, Oportunidade de negócio, né? Namoro, né? Então aí mas eu vi que não era minha praia, e aí eu pensei em fazer computação, mas não dava para mim, publicidade, aí eu percebi que o meu negócio era negócio, aí fiz administração. Ao final do primeiro ano de administração, eu aproveitei a oportunidade, como já estava na faculdade, vou fazer vestibular. E fiz vestibular para Direito. Cursava administração de manhã e Direito à noite. Os 2 cursos, na época, eu podia fazer 2 cursos na Federal. E eu cursei os 2 cursos ao mesmo tempo lá na Universidade Federal. E aí,
Também participei de movimentos dentro da universidade, participei da empresa de administração, né? Nós fizemos aí uma participação, passei 3 anos na EJA. A EJA que é um modelo de empresa júnior hoje. A EJA é referência, uma das mais antigas do Brasil. E né? A EJA ganhou esse ano de 2012 um dos prêmios de qualidade total pelo PPQ, que é o Programa Paraibano de Qualidade. Isso. Então, a EJA tem formado aí muita gente boa, tem formado um quadro de empreendedores na Paraíba excepcional. E uma das mais antigas, né, do Brasil. E você também foi um dos fundadores da federação. Nós fundamos a PB Júnior, né, isso no Encontro Nacional de Empresas Júniores, acho que foi em 2001, em Curitiba, 2001, 2002, nós fundamos a PB Júnior. E aí também tive a oportunidade de participar da fundação da Confederação Nacional de Empresas Juniores. Mas dentro da universidade eu fiz um monte de coisa, participei de movimento estudantil, fui diretor do campus da UFPB. E como é que você conseguiu conciliar tudo isso, Tássio? Porque fazendo 2 cursos, participando de todo esse movimento, não tinha vida mais, não né? tinha. Eu saía de casa cedo, saía de casa 7h30, 8 horas da manhã e chegava 11 horas da noite, que eu estudava no campus no campus 1 da UFPB, em João Pessoa, e direito era no centro, então era um negócio meio contramão. E eu almoçava na universidade, passava a tarde lá na empresa Júnior, ou fazendo algum tipo de consultoria, chegava em casa só à noite. Mas para mim eu gostava, eu acho que você tem que gostar do que faz, né? Quando a gente gosta do que a gente faz, isso não é uma obrigação, não é obrigação, trabalho. Não é trabalho. Então, assim, é diversão. Então, para mim foi muito divertido. Eu acho que aproveitei bastante a universidade, participei do movimento estudantil, fui diretor do DCE, a gente entrou na eleição de DCE e conseguimos aí eleger uma chapa com uma proposta progressista de aproximar a universidade das empresas. E você candidato como presidente? Fui candidato a diretor de campus. Que na época a UFPB era um campus só, né? Então cada campus você tinha um presidente e cada campus era como se fosse um diretor. Uma subprefeitura. É uma subprefeitura, né? Então eu tive a oportunidade de ser diretor do campus 1. Aí depois comecei a desenvolver outros projetos, né? Próximo do fim do curso de administração, meu pai já vinha há muito tempo pesquisando essa área de desenvolvimento sustentável, né? Lá no início dos anos 2000, 1999. Quando ninguém nem falava em desenvolvimento sustentável. Então ele vinha pesquisando e passou a desenvolver algumas tecnologias. E criou um projeto que ficou muito conhecido, é muito conhecido hoje no Brasil e no mundo, que é o Projeto Mandala. E aquela tecnologia eu vi que era um negócio interessante e eu fiz uma proposta de fundar um instituto, né? Fundamos a Agência Mandala, que é uma OCIP, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E o meu último ano de universidade foi dedicado a Mandala. Como é que surgiu a Mandala? Eu era bolsista do PIBIC, dentro de uma pesquisa que nós efetuamos lá dentro do Hospital Universitário, na área de recursos humanos. Eu recebia a bolsa do PIBIC, que era um salário mínimo. Aí o que a gente fez? Alugamos uma sala no empresarialzinho lá e montamos a Mandala e começamos a fazer um trabalho de expansão. 6 meses de fundado, nós fechamos o primeiro contrato com o Sebrae Maranhão, e um contrato na época de R$200 mil, para a implantação de um processo de qualificação profissional, de formação de pessoas para a replicação da Mandala, e daí começamos a trabalhar. Aí eu percebi uma coisa interessante, nós precisávamos fazer com que a tecnologia fosse conhecida. Era um negócio tão novo, porque as pessoas, quando nós falávamos, não entendiam o que a gente estava falando. E aí você teve que fazer toda uma estratégia de marketing. Estratégia de marketing. Mas aí você vai contar já, depois do intervalo. Você quer saber como foi a estratégia de marketing que eles fizeram? Então não sai daí, voltamos logo.